Eu convido a tua preciosa atenção para a leitura do Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme registrado pelo evangelista João. No capítulo de número 20, nós leremos os versículos 1 ao 18. Um texto um pouco longo, mas necessário para entendermos o contexto do que queremos conversar com a igreja neste dia, neste culto de Páscoa. João 20, de 1 a 18. Você pode acompanhar sua Bíblia, acompanhar a leitura na sua Bíblia. Você que nos acompanha pela internet, abra também a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 1 ao 18, que diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Louvado seja Deus. O título da minha mensagem é: Ele chama você pelo nome. E o versículo que eu quero destacar é o versículo 16, que diz: Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Meus irmãos, minhas irmãs, o contexto em que esta narrativa é citada, esse texto é citado, mostra de início já uma informação muito importante. E essa informação não está à toa neste texto. O texto começa dizendo que naquele primeiro dia da semana, portanto domingo, de madrugadinha, e o texto diz que ainda estava escuro. Ainda estava escuro. Não apenas o céu estava escuro, mas também o coração daquela mulher
estava escuro. Maria Madalena foi para o lugar onde Jesus estava sepultado, carregando consigo a dor do luto, a dor de um coração machucado, a dor de um coração dolorido, escuro, sombrio. Provavelmente, Maria conseguira chegar àquele lugar sem saber de que forma, levada pelas suas pernas e por um restinho de sensatez que lhe dizia: Maria, seja fiel ao Senhor, mesmo quando o seu coração está escuro, mesmo quando o seu coração está em sombras, seja fiel ao Senhor, continue andando. Provavelmente, com esta perspectiva, e talvez só com esta perspectiva, ela chega diante do túmulo e o evangelista coloca essa informação que ainda estava escuro. O silêncio de um luto que era pesado demais para ser rompido com qualquer palavra. Um luto pesado, mas Deus tinha preparado algo naquela madrugada. Deus tinha preparado algo para aquela mulher, algo que mudaria tudo na vida daquela mulher, na história daquela mulher, na história da humanidade. Uma voz, uma única palavra, o nome dela dito por Jesus, Maria. E a partir daí, tudo começa a ser restaurado. A história da humanidade começa a ser restaurada. E essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto. Mesmo quando tudo parece estar perdido, Jesus está vivo e está presente, não obstante a escuridão que nós possamos estar vivendo. Maria, diz o versículo 1, foi ao túmulo quando tudo ainda estava escuro. Quantos de nós não vivemos essa mesma escuridão? Eu já vivi meus tempos de escuridão e certamente viverei ainda outros. Mas talvez você esteja vivendo algum momento de escuridão neste momento. Talvez você tenha vindo para este encontro na mesma condição de Maria, só caminhando, só andando, com um restinho de energia que diz para você: seja leal ao Senhor, confia no Senhor, se mantenha no caminho. Talvez você tenha chegado aqui assim, caminhando no escuro, cheios de perguntas, tentando entender onde Deus está no meio de tantas questões que nós temos enfrentado. Onde está Deus diante de tantos problemas que nós temos para resolver, diante de tantas lutas que nós temos para lutar. Mas amanhã da ressurreição de Jesus nos lembra que mesmo quando ainda não vemos claramente, Jesus já venceu a morte. Jesus já restaurou a vida. O túmulo de Jesus, queiramos ou não, está vazio. No segundo momento, nós podemos perceber que o amor permanece mesmo quando a fé vacila. O amor de Jesus permanece mesmo quando a fé vacila. Maria ainda não tinha compreendido nada do que tinha acontecido. Maria ainda não tinha relembrado as palavras anteriores de Jesus, dizendo que ele ressuscitaria. Não é assim muitas vezes que acontece com a gente? Mesmo Jesus nos orientando durante tanto tempo, às vezes nós nos encontramos diante de situações e esquecemos totalmente das promessas de Deus para a nossa vida. E nós nos preenchemos de uma dor, de um luto que parece insuportável. E nos esquecemos quantas vezes anteriormente Jesus disse: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E quantas vezes nós deixamos de nos lembrar disso para focarmos em problemas pontuais, localizados e passageiros. Mesmo assim, diante daquela condição, Maria permaneceu. Maria insistiu. É verdade que Maria chorou, mas Maria também procurou. Muitas vezes a nossa fé vacila, muitas vezes as nossas certezas se vão,
mas o amor de Jesus nunca vacila. O amor de Jesus nunca se vai. O amor de Jesus não é condicionado ao que nós sentimos. O amor de Jesus não é condicionado ao nosso comportamento. O amor de Jesus não é condicionado às nossas decisões. O amor de Jesus é, porque é assim que Ele é. Antes de Abraão, eu sou, disse Jesus, se reportando à experiência de Moisés no Monte Sinai, quando ouviu o próprio Deus dizendo a ele, Moisés, eu sou. Quando alguém perguntar quem te enviou, diga, eu sou, te enviou. Então Deus nunca muda, Deus não está condicionado ao que eu penso, falo, faço. Ele é Deus, independente de qualquer outra coisa. E o mais lindo de tudo isso é que mesmo que nós não reconheçamos Jesus, Ele está ali. E mais lindo ainda do que isso, é que Ele nos chama pelo nome. Deus, esse Jesus ressuscitado, não nos trata como boi de boiada. Ele nos chama individualmente pelo nome. E só Ele é capaz disso. Nem Lúcifer é capaz disso, porque Lúcifer não é onipresente. Deus é onipresente. Deus está com cada um de nós individualmente, relacionalmente, nos chamando pelo nome, chamando você pelo teu nome, conversando com você, tentando tirar a sua atenção da escuridão, do luto, das trevas, para que você se vire e olhe para Ele. A terceira lição que podemos tirar daqui é que a voz do ressuscitado restaura quem nós somos e para onde nós vamos, ou para onde nós devemos ir. Quando Jesus diz, Maria, tudo mudou, tudo mudou. Maria reconhece quem Ele é. Rabone, Maria reconhece quem Ele é. Mas na mesma proporção, Maria reconhece quem ela é. Porque Jesus a chamou pelo nome. Ela não era qualquer pessoa. Ela era uma pessoa importante para Jesus, a quem Jesus chamava pelo próprio nome. O primeiro nome, prestaram atenção nisso? O primeiro nome pronunciado por Jesus ressuscitado foi Maria. E não foi Maria sua mãe, foi Maria Madalena, aquela pecadora que ia ser apedrejada, considerada a mulher de uma das piores espécies. Aquela mulher que recebeu este rótulo da sociedade, do mundo, foi o primeiro nome que o Jesus ressuscitado pronunciou. Então veja que o valor que Jesus atribui a você é absolutamente diferente e muito mais elevado do que o valor que qualquer pessoa possa te conferir, do que o valor que qualquer instituição interesseira possa te conferir. Maria volta a ter voz, e além disso, Maria volta a ter uma missão. Maria volta a ter esperança na sua vida. E a missão e a esperança é que Maria se transformou não somente na mulher que teve o primeiro nome pronunciado pelo Jesus ressuscitado, mas foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. É isso que Jesus faz. Ele nos encontra nas nossas dores. Jesus nos encontra nos nossos tropeços. Jesus nos encontra nas nossas vacilações, nas nossas limitações, e nos envia com uma vida nova a outras pessoas tão limitadas quanto nós, para serem transformadas pela mensagem da ressurreição. Eu posso concluir que hoje o Senhor também está chamando você pelo seu nome. E se você parar um pouquinho e prestar atenção, talvez você ouça neste momento
Ele falando o seu nome aí no seu coração. Então diga neste momento em voz alta o teu primeiro nome. Eu vou contar até 3 e você fala o teu nome em voz alta, tá bom? 1, 2, 3. Viu? Não falei que Jesus estava falando o seu nome? Bem pertinho aí de você. E talvez nesse momento você esteja como Maria. Como é que você chegou aqui hoje? Chorando? Jesus sabe. Você sabe, talvez confuso, confusa, Jesus também sabe. Ou quem sabe você chegou aqui hoje tentando entender tudo isso que acontece. O que é isso que se fala de Jesus? Como é que eu faço para sentir isso? Você não faz. Você não faz. Não depende do teu esforço. Depende só de você ouvir a voz de Jesus chamando pelo seu nome. Ele está aí, bem pertinho de você, dentro do teu coração. E Ele diz assim para você: eu venci a morte, eu estou com você, não tenha medo. Não tenha medo. Assim que terminar esse culto e sairmos por aquela porta, você vai ter que enfrentar esse mundo que parece tão gigante, mas tenha bom ânimo, eu já venci o mundo. É o que nós podemos ouvir Jesus. Ele venceu a morte, Jesus venceu o mal. Não tem nada em nossas vidas que Jesus não possa mudar. Se Jesus ressuscitou mortos, se Jesus fez paralíticos andarem, se Jesus fez mudos falarem, se Jesus fez cegos enxergarem, por que você acha que o teu problema é tão grande que Jesus não pode dar conta dele? Em toda a história do universo criado, não existe um único item, uma única questão que seja grande o suficiente para segurar o nome de Jesus. Jesus pode fazer tudo se tornar novo. Deixa Jesus dissipar alguma treva que ainda tenha no teu coração. Abre teu coração. Mostra para Ele o teu coração aberto. Não se preocupe de mostrar para Jesus onde estão as sombras. Se tem uma coisa que Jesus sabe identificar, é onde estão as sombras. Talvez sombras que nem você mesmo saiba. Mas se você abrir o teu coração, Ele vai entrar. E Ele vai cear com você. Ele vai festar com você. E Ele vai transformar o teu coração num ambiente de luz. Deixa o som da voz de Jesus te curar. Deixa o som da voz de Jesus remover qualquer ansiedade, qualquer tristeza, qualquer preocupação do teu coração. Deixa Jesus te levantar e fazer tudo novo, de novo na tua vida. Aleluia! Cristo ressuscitou, é verdade. Jesus ressuscitou, aleluia! Louvado seja nosso Deus. Amém.